Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, com a intenção de ler o documento do Papa Leão XIII, Satis Cognitum, do número 14 ao número 20. Nós já postamos esse documento tanto no canal do Telegram, como no canal do WhatsApp. Esses documentos têm a força de cura, de libertação e de exorcismo. Vivemos em tempos de apostasia, onde tudo aquilo que a Igreja Católica ensinou é desprezado, rejeitado, ignorado por uma falsa religião que se apresenta como Igreja Católica. Não há mais a mínima dúvida de que uma seita luciferiana tomou os templos da Igreja Católica, se apresenta como Igreja Católica e despreza tudo aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou e defendeu. O antídoto contra o veneno da mentira não está nessa vastidão de livros, está no depósito da fé, na tradição apostólica, no magistério dos papas e na doutrina católica. Todos aqueles que querem ficar livres das garras do demônio, da fumaça de Satanás, precisam se apegar àquilo que de fato a igreja sempre ensinou e defendeu. Porque esses ensinamentos custaram o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e custaram também o sangue dos mártires. É uma vergonha desprezarmos aquilo que a igreja sempre ensinou. Esse canal tem como objetivo principal, como finalidade, ler na íntegra os documentos dos papas. Estamos relendo esse documento porque ele é fundamental nesse tempo de apostasia. Que Deus derrame sobre nós a sua luz divina, a sua graça e o seu Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, para que as escamas dos nossos olhos caiam e não continuemos enganados por aqueles que são inimigos de Deus. Todos aqueles que se apresentam hoje aí como hierarquia da Igreja Católica são membros da hierarquia da Igreja do Anticristo. Isso não é possível de questionar, isso não é possível de contestar. Cristo é legado divino. Número 14, Satis Cognitum, Papa Leão XIII. Os fatos que vamos lembrar são atestados pelas santas letras, pela palavra de Deus, e conhecidas de todos. Pela virtude dos seus milagres, Jesus Cristo prova a sua divindade e a sua missão divina. Emprega-se em falar ao povo para instruí-los nas coisas do céu e exige absolutamente que se preste fé inteira ao seu ensino. Exige-o sobre a sanção de recompensas ou de penas eternas. Acolher a doutrina de Jesus é o caminho para o céu. Rejeitar a doutrina de Jesus é o caminho para o inferno. A Igreja Conciliar rejeitou explicitamente todas as verdades ensinadas por Jesus. Não é uma heresia que nega um ponto da fé e preserva todos os outros. É uma apostasia que nega todas as verdades de fé. Os fatos que vamos lembrar são atestados pelas santas letras e conhecidos de todos. Pela virtude dos seus milagres, Jesus Cristo prova a sua divindade e a sua missão divina. Emprega-se em falar ao povo para instruí-lo nas coisas do céu. E exige absolutamente que se preste fé inteira ao seu ensino. É uma exigência de Jesus Cristo. Exige-o sobre a sanção de recompensas ou de penas eternas. Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creais. Se eu não tivesse feito entre eles obras que nenhum outro fez, eles não teriam pecado. Mas, se eu faço tais obras, e se não quereis crer em mim mesmo, credes ao menos nas minhas obras. Tudo o que ele ordena, ordena-o com a mesma autoridade, no assentimento de espírito que exige. Ele não excetua nada, não distingue nada. Portanto, os que escutavam Jesus, se queriam chegar à salvação, tinham o dever não somente de aceitar em geral toda a sua doutrina, mas de dar pleno assentimento da alma a cada uma das coisas que ele ensinava. Com efeito, recusar crer, ainda que fosse no único ponto, em Deus que fala, é contrário à razão. Vou repetir essa parte. Mas, se eu faço tais obras e se não quereis crer em mim mesmo, crede ao menos nas minhas obras. Tudo o que ele ordena, ordena-o
com a mesma autoridade, no assentimento de espírito que exige. Ele não excetua nada e não distingue nada. Portanto, os que escutavam Jesus, se queriam chegar à salvação, tinham o dever não somente de aceitar em geral toda a sua doutrina, mas de dar pleno assentimento da alma a cada uma das coisas que ele ensinava. Com efeito, recusar crer, ainda que fosse no único ponto, em Deus que fala, é contrário à razão. Número 15. Como tal, entregou o seu munus doutrinal aos apóstolos. Na iminência de voltar ao céu, envia ele seus apóstolos, revestindo-se do mesmo poder com que seu Pai a ele mesmo enviou, e ordena-lhes espalharem e semearem por toda parte sua doutrina. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as nações, ensinando-as a observar tudo o que eu vos ordenei. Serão salvos todos os que obedecerem aos apóstolos. Os que não obedecerem, perecerão. A Igreja Católica tem como credencial, já foi lido no Catecismo de Trento, a fé apostólica. A prova de que somos católicos é professarmos a fé apostólica. Essa ruptura que houve com a fé apostólica foi uma ruptura com a própria verdade ensinada por Jesus Cristo, transmitida aos apóstolos e passadas como de mão em mão. É impossível que essa igreja seja a Igreja Católica. Eu afirmo para você categoricamente, já é a igreja da nova era, a igreja do anticristo, a igreja luciferiana, porque Deus não faz liga com a mentira. E nesse documento Satis Cognito, o Papa Leão XIII, em comunhão com seus predecessores, deixa claro isso. Na iminência de voltar ao céu, envia ele seus apóstolos, revestindo-se do mesmo poder com que seu Pai a ele mesmo enviou, e ordena-lhes espalharem e semearem por toda parte sua doutrina. Todo poder me foi dado no céu e na terra. E depois ensinai todas as nações, ensinai-as a observar tudo o que eu vos ordenei. Serão salvos todos os que obedecerem aos apóstolos, e os que não obedecerem perecerão. É assim que funcionam as coisas de Deus. O caminho do céu ou o caminho do inferno. Ser frio ou ser quente, a bênção ou a maldição, o caminho estreito ou o caminho largo. Repito, serão salvos todos os que obedecerem aos apóstolos. Os que não obedecerem, perecerão. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E como convém sumamente à providência divina, não encarregar alguém de uma missão mormemente, se ela é importante e de alto valor, sem lhe dar ao mesmo tempo os meios de desobrigar-se dela, como é mister, Jesus Cristo promete enviar aos seus discípulos o Espírito de verdade. Jesus sabia que não era possível manter-se na verdade sem o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O próprio Espírito de verdade é que mantém os apóstolos ensinando a verdade e transmitindo aos seus sucessores. Olha o que diz o Papa. E como convém sumamente à providência divina, não encarregar alguém de uma missão mormemente, se ela é importante e de alto valor, sem lhe dar ao mesmo tempo os meios de desobrigar-se dela, como é mister. Jesus Cristo promete enviar aos seus discípulos o Espírito de verdade, que ficará neles eternamente. Se eu for, vou-lo enviarei, o Paráclito. E quando esse Espírito de verdade vier, ensinar-vos-á toda a verdade. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que ele fique sempre convosco. Será o Espírito de verdade. Ele é que dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. Continuando o número 15 da Satis Cognito. Por consequência, ele ordena aceitar religiosamente e observar santamente a doutrina dos apóstolos como a sua própria. Rejeitar a doutrina apostólica é rejeitar a doutrina do próprio Deus.
Jesus Cristo que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria. Repito, por consequência, ele ordena aceitar religiosamente e observar santamente a doutrina dos apóstolos como a sua própria. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos despreza, a mim despreza. Os apóstolos são, pois, enviados por Jesus Cristo do mesmo modo que ele próprio é enviado por seu Pai. Assim como meu Pai me enviou, assim eu vos envio. Por conseguinte, assim como os apóstolos e os discípulos eram obrigados a submeter-se à palavra de Cristo, semelhantemente a mesma fé devia ser concedida à palavra dos apóstolos, por todos aqueles que os apóstolos instruíam em virtude do seu mandato divino. Mas lícito não era, pois, repudiar um só preceito da doutrina dos apóstolos, do que rejeitar o que quer que fosse da doutrina do próprio Jesus Cristo. Bendito seja Deus, preciso ler novamente essa parte. Semelhantemente, a mesma fé devia ser concedida à palavra dos apóstolos. Eu precisava acreditar nas palavras dos apóstolos como na palavra do próprio Deus, porque quem enviou os apóstolos foi o próprio Cristo, como quem enviou o Cristo foi o próprio Deus Pai. Semelhantemente, a mesma fé devia ser concedida à palavra dos apóstolos, por todos aqueles que os apóstolos instruíam em virtude do seu mandato divino. Mas lícito não era, pois, repudiar um só preceito da doutrina dos apóstolos, do que rejeitar o que quer que fosse da doutrina do próprio Jesus Cristo. Certamente, a palavra dos apóstolos, após a descida do Espírito Santo neles, repercutiu até nos lugares mais afastados. Em toda parte onde eles põem o pé, apresentam-se como enviados do próprio Jesus. Por ele, Jesus Cristo, foi que recebemos a graça e o apostolado para fazer obedecer à fé todas as nações em nome dele. E em toda parte, sobre os passos deles, Deus faz brilhar a divindade de sua missão por prodígios. E, tendo partido, eles pregaram por toda parte, cooperando o Senhor com eles e confirmando-lhes a palavra pelos milagres que a acompanhavam. De que palavra se trata? Evidentemente, daquela que abrange tudo o que eles mesmos haviam aprendido de seu mestre, porque eles atestavam publicamente e em plena luz ser-lhes impossível calar o que quer que seja de tudo o que viram e ouviram, cujos sucessores são os bispos. Mas como dissemos no outro lugar, a missão dos apóstolos não era de natureza poder perecer com a própria pessoa dos apóstolos ou desaparecer do gênero humano. Jesus Cristo, com efeito, ordenou aos apóstolos pregarem o evangelho a toda criatura e levarem seu nome perante os povos e os reis, e lhes servirem de testemunhas até os confins da terra. E no cumprimento desta grande missão, prometeu estar com eles. E isso não por alguns anos ou alguns períodos de anos, mas por todos os tempos, até a consumação dos séculos. Sobre o que São Jerônimo escreve. Olha o que diz São Jerônimo, citado pelo Papa Leão XIII. Aquele que promete estar com seus discípulos até a consumação dos séculos, mostra com isso que seus discípulos viverão sempre e que ele mesmo jamais cessará de estar com os crentes. Como poderia tudo isso ter se realizado só nos apóstolos, dado a sua condição de homens sujeitos à lei suprema da morte? A providência divina determinara, pois, que o magistério instituído por Jesus Cristo não ficasse restrito aos limites da própria vida dos apóstolos, mas que durasse sempre. De fato, vemos que ele se transmitiu e que passou como de mão em mão no correr dos tempos. Os apóstolos realmente consagraram bispos
e designaram nominativamente os que deviam ser seus sucessores imediatos no ministério da palavra. Preciso reler o final do número 16. A providência divina determinara, pois, que o magistério instituído por Jesus Cristo não ficasse restrito aos limites da própria vida dos apóstolos, mas que durasse sempre. De fato, vemos que ele se transmitiu e que passou como de mão em mão no correr dos tempos. Os apóstolos realmente consagraram bispos e designaram nominativamente os que deviam ser seus sucessores imediatos no ministério da palavra. Então, a sucessão apostólica é uma sucessão como que recebendo de mão em mão a doutrina ensinada por Jesus Cristo, guardada a preço de sangue pelos apóstolos e desprezada pela igreja luciferiana a partir de 1958. Número 17. Mas não é tudo. Ordenaram ainda aos seus sucessores escolherem por si mesmos homens próprios para esta função. Revestiram-nos da mesma autoridade e lhes confiarem, por sua vez, o encargo e a missão de ensinar. Tu, pois, ó meu filho, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. E o que de mim ouvistes perante grande número de testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam eles próprios capazes de instruir nelas os outros. Essa sucessão apostólica não está naqueles que ensinam a mentira. Todos aqueles que aderiram às mentiras do Concílio Vaticano II romperam com a sucessão apostólica. Verdade é, pois, que assim como Jesus Cristo foi enviado por Deus e os apóstolos por Jesus Cristo, assim também os bispos e todos os que sucederam aos apóstolos foram enviados pelos apóstolos. Os apóstolos nos pregaram o evangelho enviados por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado por Deus. A missão de Cristo é, pois, de Deus. A dos apóstolos é de Cristo. E ambas foram instituídas segundo a ordem pela vontade de Deus. Os apóstolos pregavam, pois, o evangelho através das nações e das cidades. E depois de haverem experimentado, segundo o Espírito de Deus, os que eram as primícias daquelas cristandades, estabeleceram bispos e diáconos para governarem os que em seguida crescem. Instituíram os que acabamos de dizer, e mais tarde tomaram disposições para que, vindo esses a morrer, outros homens experimentados lhes sucedessem no seu ministério. Daqui dá para termos uma clara visão do que é a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é transmitir a fé recebida por Jesus, guardada pelos apóstolos, transmitida pelos seus sucessores, e de bispo para bispo foi sendo guardada a fé católica, intacta, sem alteração e imutável. É o que diz agora a continuação do número 17. Forçoso é, pois, de maneira permanente subsista, de uma parte, a missão constante e imutável de ensinar tudo o que o próprio Jesus Cristo ensinou. Aqui está a questão da sucessão apostólica. Não existe continuidade naquilo que é ensinado hoje. Todo o magistério dos papas é desprezado, como disse o Papa Leão XIII na Testa em Benevolência. Tudo aquilo que foi ensinado pelos apóstolos foi desprezado pela Igreja Conciliar. Qualquer pessoa que diga que essa é a Igreja Católica, ela diz movida pelo espírito do demônio. Não existe a possibilidade mínima desta que se apresenta como Igreja Católica ser a Igreja Católica. Ela já é a Igreja do Anticristo, a Igreja da Nova Era. Basta você comparar os ensinamentos e a seriedade do que é Igreja Católica. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. Olha o que diz o Papa Leão XIII, e diante desse documento que está disponível no
canal de WhatsApp e no canal de Telegram. É possível chegar a essa conclusão. Muitos têm lido dezenas e dezenas de livros e não têm chegado a conclusão nenhuma, porque a única conclusão que é possível chegar é que essa não é a Igreja Católica, porque falsificaram e forjaram também um falso Deus, um Deus totalmente indiferente ao que está acontecendo. Não, a Igreja Católica é intocável, ela é pura, ela é indestrutível e ela é o corpo místico de Cristo. Forçoso é, pois, que de maneira permanente subsista de uma parte a missão constante e imutável de ensinar tudo o que o próprio Cristo ensinou. E de outra parte, a obrigação constante e imutável de aceitar e de professar toda a doutrina assim ensinada. É o que São Cipriano exprime excelentemente nesses termos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, declara que os que não estão com ele são seus inimigos, não designa uma heresia em particular, mas denuncia como seus adversários todos aqueles que não estão inteiramente com ele e que, não recolhendo com ele, põem a dispersão no seu rebanho. Quem não é comigo, diz ele, é contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quem não está unido à doutrina católica, está rompido com Jesus Cristo. Quem está rompido com Jesus Cristo, está rompido com a Igreja Católica. Quem está rompido com a Igreja Católica não tem autoridade de governar essa igreja, porque essa igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja rejeitou sempre todo erro, número 18. Penetrada a fundo dos seus princípios e cuidadosa do seu dever, nada tem tido a igreja tanto a peito, nada tem demandado com maior esforço do que conservar de maneira a mais perfeita a integridade da fé. Olha a missão dada por Deus aos apóstolos, guardada na igreja e desprezada pela seita luciferiana. Penetrada a fundo dos seus princípios e cuidadosa do seu dever, nada tem tido a igreja tanto a peito, nada tem demandado com maior esforço do que conservar de maneira a mais perfeita a integridade da fé, a inteireza da fé, a pureza da fé, a plenitude da fé. Foi por isso que ela considerou como rebeldes declarados e tem expulso para longe de si todos aqueles que não pensavam como ela. Não é possível essas pessoas serem católicas. Não é possível esse que se apresenta como Papa ser Papa. Ele é Papa da Igreja do Anticristo, não da Igreja Católica. E aqueles que estão rezando uma missa una cum irão pagar o preço da infidelidade com o Deus Criador do céu e da terra, com Jesus Cristo que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria e com o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que é o Espírito que inspira e guarda, ensina e revela toda a verdade que foi transmitida pelos apóstolos como de mão em mão. Foi por isso que ela considerou como rebeldes declarados e tem expulso para longe de si todos aqueles que não pensavam como ela, fosse sobre que ponto fosse da sua doutrina. Os arianos, os montanistas, os novacianos, os quartodecimanos, os eutiquianos, certamente não tinham abandonado a doutrina católica inteira, mas apenas essa ou aquela parte. E, no entanto, quem é que não sabe que eles foram declarados hereges e rejeitados do seio da igreja? As heresias não era a negação de toda a fé católica, como é uma apostasia. A pessoa aderia a todas as verdades e negava uma verdade. E a igreja diz, através do Papa Leão XIII, e, no entanto, quem é que não sabe que eles foram declarados hereges e rejeitados do seio da igreja? Qualquer tipo de ruptura com a doutrina católica é excomunhão ipso facto. Quando nós temos
clareza de quem é Deus, nós não brincamos com as coisas sagradas. É pecado mortal dizer que essa é a Igreja Católica, porque mostra uma total ignorância das coisas de Deus. Todos aqueles que têm insistido em dizer que essa é a Igreja Católica, que esse é um rito católico, que esse é um sacerdote, que esse é um bispo, que esse é um papa, está em pecado grave. Principalmente aqueles que têm instrução. Aqueles que estão aí sendo formadores de opinião, que receberam uma patente do próprio demônio para enganar as pessoas. Não estou aqui condenando pessoas, mas é uma vergonha o que esses falsos sacerdotes têm feito. Você pensa que Paulo Ricardo é padre? Você está muito enganado. Você pensa que ele é católico? Você está muito enganado. Se você pegar aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou, você vai perceber que esses que se apresentam como sacerdotes, eles são os piores inimigos da Igreja. Principalmente aqueles que são de meias verdades. Aqueles que pegam parte da verdade e ensinam, como se fossem defensores da verdade. Esses homens são verdadeiros servos do demônio. Basta você ler a Que Pluribus número 6, a Quanta Cura número 7 e o artigo 9º do Catecismo de Trento, que você vai chegar a essa mesma conclusão. Não estou condenando pessoas, mas eu seria muito incoerente se eu não expusesse para as pessoas aqueles que mais têm enganado as pessoas, aqueles que têm promovido falsas devoções, essas comunidades que emergiram dos infernos, como emergiu dos infernos o Concílio Vaticano II, que precisam urgentemente parar as suas atividades, retomarem o conhecimento da Igreja Católica e voltarem professando a verdadeira fé católica. Porque se continuarem ensinando a mentira, estão com certeza rompidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não é comigo, diz ele, é contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. E, no entanto, quem é que não sabe que eles foram declarados hereges e rejeitados do seio da igreja? E julgamento semelhante tem condenado todos os fautores de doutrinas errôneas que têm aparecido depois, nas diferentes épocas da história. Nada poderia ser mais perigoso do que esses hereges, que, conservando em tudo o mais a integridade da doutrina, por uma só palavra, como por uma gota de veneno, corrompem a pureza e a simplicidade da fé que recebemos da tradição dominical e depois apostólica. Preciso ler novamente essa parte. E julgamento semelhante tem condenado todos os fautores de doutrinas errôneas que têm aparecido depois, nas diferentes épocas da história. Nada poderia ser mais perigoso do que esses hereges, que, conservando em tudo mais a integridade da doutrina, por uma só palavra, como que por uma gota de veneno, corrompem a pureza e a simplicidade da fé que recebemos da tradição dominical e depois apostólica. Tal foi sempre o costume da Igreja, apoiada pelo juízo unânime dos santos padres, os quais sempre consideraram como excluído da comunhão católica e fora da Igreja quem quer que se separe o menos possível da doutrina ensinada pelo magistério autêntico. É claro, é evidente que todos os ensinamentos dos papas até Pio XII foram ignorados, rejeitados e desprezados. Há uma fumaça de Satanás cegando as pessoas, fazendo com que as pessoas abracem a mentira como se fosse verdade e desprezem a verdade como se fosse mentira. Como eu posso me considerar católico ignorando toda a história da Igreja, tanto do Antigo Testamento, pelos profetas, como do Novo Testamento, a partir dos apóstolos? Tal foi sempre o costume da Igreja, apoiada pelo juízo unânime dos santos padres, os quais sempre consideraram como excluído da comunhão católica e fora da Igreja quem quer que se separe o menos possível da doutrina ensinada pelo magistério autêntico. Se o mínimo de desvio já é uma ruptura com a Igreja, imagina aqueles que desprezam todas as verdades ensinadas pelos papas. Tal foi sempre o costume da Igreja apoiada pelo juízo unânime dos santos padres, os quais sempre consideraram como excluído da comunhão católica e fora da Igreja quem quer que se separe
o menos possível da doutrina ensinada pelo magistério autêntico. Basta você ler a Mortalio Animus, basta você ler a Coprime Tempore, que você perceberá o desprezo que essa seita maligna tem com o magistério dos papas. Epifânio, Agostinho, Teodoreto mencionaram cada um grande número de heresias do seu tempo. Santo Agostinho observa que outras espécies de heresias podem desenvolver-se e que, se alguém aderir a uma só delas, por isso mesmo se separa da unidade católica. Diz ele, do fato de alguém não crer esses erros, a saber, as heresias que ele acaba de enumerar, não se segue, deva crer-se e dizer-se então católico, porque podem surgir outras heresias que não estejam mencionadas nessa obra, e todo aquele que abraçasse uma delas deixaria de ser cristão católico. É fato que aqueles que se apresentam como servos de Deus não são servos de Deus. É fato que aquela que se apresenta como igreja católica não é igreja católica, é uma falsificação da igreja católica. Já aconteceu a palavra de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Ele se colocará no trono de Deus e se apresentará como Deus, para ser servido e adorado como se fosse Deus. Se cumpre também a palavra de Mateus 24:15, a profanação da desolação no templo santo. Número 19, a imitação de São Paulo e dos padres da igreja. A proposta é ler até o número 20, então vou ler mais 2 números e encerrar esse vídeo. Esse meio instituído por Deus para conservar a unidade de fé de que falamos, é exposto com insistência por São Paulo na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 3 seguintes. Exorta-os ele, primeiro, a conservarem com grande cuidado a harmonia dos corações. Aplicai-vos a conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. E como os corações não podem ser plenamente unidos pela caridade, se os espíritos não estão de acordo na fé, ele quer que não haja em todos senão uma mesma fé, a mesma fé apostólica, um só Senhor e uma só fé. Ele quer uma unidade tão perfeita que exclua todo perigo de erro, a fim de que não mais sejamos como criancinhas que flutuam, nem levados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela maldade dos homens, pela astúcia que arrasta a armadilha do erro. E ensina que essa regra deve ser observada não por um tempo, mas até que cheguemos todos à unidade da fé, à medida da idade da plenitude de Cristo. Onde, porém, colocou Jesus Cristo o princípio que deve estabelecer essa unidade e o socorro que a deve conservar, ei-lo, estabeleceu ele a uns apóstolos, a outros pastores e doutores, para que a perfeição dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, tem sido essa mesma regra que, desde a antiguidade mais remota, os padres e os doutores têm sempre seguido e unanimemente defendido. Escutai Orígenes. Todas as vezes que os hereges nos mostram as escrituras canônicas, às quais todo cristão dá o seu assentimento e fé, parecem dizer, é conosco que está a palavra de verdade, mas não os devemos crer, nem nos afastar da primitiva tradição eclesiástica, nem crer outra coisa, senão o que as igrejas de Deus nos han ensinado pela tradição sucessiva. Aqui o Papa vai citando alguns doutores da igreja. Escutai Santo Irineu. A verdadeira sabedoria é a doutrina dos apóstolos, que chegou até nós pela sucessão dos bispos, transmitindo-nos o conhecimento muito completo das Escrituras, conservadas sem alteração. Eis aqui o que diz Tertuliano. É constante que toda doutrina, conforme a das igrejas apostólicas, mães e fontes primitivas da fé, deve ser declarada verdadeira, visto, sem nenhuma dúvida, guardar o que as igrejas receberam dos apóstolos, os apóstolos de Cristo, Cristo de Deus.
Estamos em comunhão com as igrejas apostólicas. Ninguém tem doutrina diferente. É este o testemunho da verdade. Quem está unido à doutrina, está unido à igreja. Quem está unido à igreja, está unido a Cristo. Quem está unido a Cristo, está unido a Deus. Quem rompe com a doutrina, rompe com Cristo. Quem rompe com Cristo, rompe com Deus. Quem rompe com Deus, está unido ao anticristo. E Santo Hilário, ensinando da barca, Cristo faz-nos entender que os que estão fora da igreja não pode ter nenhuma inteligência da palavra divina, porquanto a barca representa a igreja, só na qual o verbo de vida reside e se faz ouvir. E os que estão fora e aí ficam, estéreis e inúteis, como a areia da praia, não podem compreendê-lo. Esse entendimento que falta para muitos que se apresentam como católicos é porque romperam com o próprio Jesus e não recebem o entendimento da verdade. Se esbarram na verdade, mas a verdade não penetra na mente e no entendimento deles, porque se venderam, porque vendem cursos, porque vendem livros, porque vendem a palavra de Deus, estão em comunhão com o corpo místico do anticristo. Então é impossível um padre que celebra uma missa, o rito de 1969, estar em comunhão com a Igreja Católica. É impossível um padre que celebra uma missa tradicional, una cum, estar sendo agradável a Deus, porque ele está em comunhão com alguém que rompeu com as verdades da Igreja Católica. Isso é muito simples. Não existe fundamento teológico, filosófico, doutrinal, catequético, que prove que essa afirmação é incoerente. Incoerência é eu assumir que um inimigo da fé é vigário de Cristo e rezar uma missa una cum em comunhão com o servo do demônio, maculando um rito sagrado. Isso terá um grande preço para esses sacerdotes que são verdadeiros impostores, que são verdadeiros vendidos, foram formados na escola do Vaticano II, já estão invadidos e possuídos pelo espírito do demônio. Não se justifica mais aqueles que nasceram da Ecclesia Dei, da Sumório Pontífico, não se justifica mais aqueles que seguiram Monsenhor Lefebvre, que tem todo o respeito e todo o mérito, porque ele viveu num tempo muito turbulento, então ele foi dando passos que eram possíveis para um ser humano dar, para uma pessoa dar, mas aqueles que o seguiam deveriam ter dado os passos que com certeza ele daria. E eles continuam rezando uma missa una cum, continuam em comunhão com a igreja do anticristo, então eles jogaram no lixo tudo aquilo que foi preservado e guardado por Monsenhor Lefebvre. É uma vergonha o que essas pessoas têm feito. Não condeno pessoas, mas eu tenho certeza que muitos foram infiltrados e que muitos travaram a graça de Deus nessa obra que poderia ter uma influência muito grande para que esses falsos pastores fossem desmascarados. E ali, infelizmente, muitos outros falsos pastores surgiram e têm estado em plena comunhão com a igreja do anticristo e se tornaram juízes dos papas, porque eu decido no que eu devo obedecer. Estou em comunhão, mas com reservas. Isso é trabalhar pela destruição do papado. Vou repetir essa parte de Santo Hilário. Ensinando da barca, Cristo faz-nos entender que os que estão fora da igreja não podem ter nenhuma inteligência da palavra divina, porquanto a barca representa a igreja, só na qual o verbo de vida reside e se faz ouvir. E os que estão fora e que aí ficam, estéreis e inúteis como a areia da praia, não podem compreendê-lo. Termina o número 19, o Papa Leão XIII. Rufino louva São Gregório Nazianzeno e São Basílio, por se darem unicamente ao estudo dos livros da Escritura Sagrada e por não terem a presunção de pedir a inteligência deles aos seus próprios pensamentos, mas por procurarem-na nos escritos e na autoridade dos antigos, que por sua vez, como era constante, tinham recebido da sucessão apostólica a regra da interpretação. Bendito seja Deus. Concluo o vídeo de hoje com o número 20. Evidente é, pois, consoante tudo o que acaba de ser dito, que Jesus Cristo instituiu na igreja um magistério vivo, autêntico e, ademais, perpétuo, o qual ele investiu da sua própria autoridade, revestiu do Espírito de verdade, confirmou por milagres
e quis e severissimamente ordenou que os ensinamentos doutrinais desse magistério fossem recebidos como seus próprios. Tudo aquilo que foi ensinado pelos papas precisa ser recebido como do próprio Jesus. É explicitamente claro que foi ignorado e desprezado. O que os papas condenaram é exaltado pela seita conciliar. O que os papas defenderam é combatido pela Igreja conciliar. Todas as vezes, pois, que a palavra desse magistério declara que essa ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, deve cada um crer com certeza que isso é verdade. Porque se de algum modo isso pudesse ser falso, daí se seguiria o que evidentemente é absurdo, que o próprio Deus seria o autor do erro dos homens. Senhor, se estamos no erro, fostes vós mesmos que nos enganastes. Olha o que diz o Papa. Afastado assim todo motivo de dúvida, pode então ser lícito a quem quer que seja repelir alguma dessas verdades, sem se precipitar abertamente na heresia, sem se separar da igreja e sem repudiar em bloco toda a doutrina cristã? Um só ponto que é negado faz com que sejamos lançados no mar da heresia. Porque a natureza da fé é tal que nada é mais impossível do que crer isso e rejeitar aquilo. Olha o que diz o Papa, porque a natureza da fé é tal que nada é mais impossível do que crer isso e rejeitar aquilo. Com efeito, a Igreja professa que a fé é uma virtude sobrenatural pela qual, sobre a inspiração e com o socorro da graça de Deus, nós cremos que aquilo que por ele nos foi revelado é verdadeiro. Cremo-lo não por causa da verdade intrínseca das coisas, vista na luz natural da nossa razão, mas por causa da autoridade do próprio Deus, que nos revela essas verdades e que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Se há, pois, um ponto que evidentemente tenha sido revelado por Deus e que nós recusamos crer, não cremos absolutamente nada com fé divina. É tudo ou nada. Repito, se há, pois, um ponto que evidentemente tenha sido revelado por Deus e que nós recusamos crer, não cremos absolutamente nada com fé divina. Porquanto o juízo de São Tiago, cita capítulo 2, versículo 10, emite a respeito das faltas na ordem moral, cumpre aplicá-lo aos erros de pensamento na ordem da fé. Quem quer que se torne culpado só num ponto, torna-se transgressor de todos. Isto é mesmo muito mais verdadeiro dos erros do pensamento. Com efeito, não é no sentido mais próprio que se pode chamar transgressor de toda a lei aquele que cometeu uma falta moral. Porque se ele pode parecer ter desprezado a majestade de Deus, autor de toda a lei, esse desprezo só aparece por uma espécie de interpretação da vontade do pecador. Então, o pecado contra a fé é pior do que o pecado moral. Vou ler novamente. Quem quer que se torne culpado num só ponto, torna-se transgressor de todos. Isso é mesmo muito mais verdadeiro dos erros do pensamento. Com efeito, não é no sentido mais próprio que se pode chamar transgressor de toda a lei aquele que cometeu uma falta moral. Porque, se ele pode parecer ter desprezado a majestade de Deus, autor de toda a lei, esse desprezo só aparece por uma espécie de interpretação da vontade do pecador. Ao contrário, aquele que, mesmo num só ponto, recusa o seu assentimento às verdades divinamente reveladas, abdica por completo a fé, visto recusar-se submeter-se a Deus enquanto suma verdade e motivo próprio da fé. Em muitos pontos, eles estão comigo. Em alguns apenas não estão comigo. Mas por causa desses alguns pontos em que eles se separaram de mim,
de nada lhe serve estar comigo em tudo mais. Cita o Papa Santo Agostinho. Ao contrário, aquele que mesmo num só ponto recusa o seu assentimento às verdades divinamente reveladas, abdica por completo a fé, visto recusar-se submeter-se a Deus enquanto suma verdade e motivo próprio da fé. Em muitos pontos eles estão comigo, em alguns apenas não estão comigo. Mas, por causa desses alguns pontos em que eles se separaram de mim, de nada lhes serve estar comigo em tudo mais. Nada mais justo, porque aqueles que só tomam da doutrina cristã o que querem, apoiam-se no seu próprio juízo e não na fé, e recusando reduzir à servidão toda a inteligência sobre a obediência de Cristo, na realidade obedecem a si mesmo antes que a Deus. Vós, que no Evangelho credes o que vos apraz e recusais crer o que vos desagrada, vós credes em vós mesmos, muito mais do que no Evangelho. Cita Santo Agostinho, o Papa Leão XIII. Concluo o vídeo de hoje relendo esse final. Na realidade, obedecem a si mesmos antes que a Deus. Vós que no Evangelho credes o que vos apraz e recusais crer o que vos desagrada, vós credes em vós mesmos, muito mais que no Evangelho. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.